seja online, nas redes sociais, em computadores, telefones celulares, tablets ou na TV. Eles não negam, 1 em cada 4 brasileiros é jogador de games eletrônicos. Imagina ter um trabalho desse, que você pode parar no meio do expediente e jogar um joguinho. Agora, melhor ainda, você pode sentar aqui com seus amigos, também jogar um Street Fighter, um jogo de luta, no meio do expediente. Quer uma coisa melhor ainda do que tudo isso daqui? Trabalhar numa empresa, a maior do Brasil, que desenvolve games. E não é qualquer tipo de game, são os advergames, aqueles joguinhos das redes sociais. Criar um jogo requer trabalho, conhecimento específico e integração de equipes. A demanda vem de diversos pontos. Então, é um jogo de uma ideia que a gente criou internamente, uma demanda do público que está acontecendo na internet, de um cliente específico. Então, surge essa ideia inicial de alguma demanda, a gente reúne uma equipe, né? Geralmente um de cada área, para o pessoal de programação já falar se é viável, para o pessoal de criação já ter os insights, e o de planejamento começar de fato as regras do jogo, né? Criar. Um dos exemplos de advergames é o Candy Pot. Do meu lado, o Ming, que é o game designer aqui da Hive, e eu queria que você explicasse como funciona a criação de um jogo, como se chega à concepção de um novo game. Primeiro, vem uma ideia do cliente, ou uma reunião que a gente faz entre todos nós para como que vai começar esse jogo. Aí a gente tem que pensar para quem que é esse jogo. Tipo, para uma senhora, não é para mim, entendeu? O tempo de jogo de vida útil e também o tempo de cada sessão de gameplay, porque uma pessoa pode ficar 4 horas jogando ou pode ficar 30 minutos jogando. E tem gente que entra no computador, por exemplo, uma criança, ela vai ter 5 horas de jogo. Já um adulto, ele depende, tem gente que trabalha, tem gente que depende bastante disso. Então a gente tem que fazer um jogo que tenha tudo isso em mente. O game designer explica como ele foi feito. A gente fez um protótipo. Você vê aqui que é uma versão bem inicial. Como que ele ia ser. É um jogo de quebra-cabeça, né? Você junta grupos de 3 peças da mesma cor. E aí nesse primeiro protótipo, em vez de não só das cores, também tinha uma numeração. Essa numeração é só um indicador para programação, porque ele foi tendo várias versões, né? Tem que juntar grupos de 3 ou mais peças da mesma cor e estourar eles num período de 60 segundos. É um jogo de velocidade, você tem que ser bem rápido e concluir ele. Eles jogam um contra o outro, eu tenho todos meus amigos do Facebook. Aí eu entro no meu jogo, eu não tenho ninguém ainda. Eu convido meus amigos, eles entram no jogo e aí eu tô competindo contra eles. Na ilustração, o game começa a ganhar vida. Como o Candy Pot era um caso de um jogo assim, um puzzle que exigia muita cor, porque as peças têm que ser muito diferentes, né? É um ambiente super alegre, super divertido, dinâmico. A gente começa primeiro procurando por referências, onde que a gente pode achar coisas que se encaixem nisso. Então, chegamos numa conclusão, que seria legal brincar com doces, balas, frutas, né? Porque frutas definem bem as cores. E como que a gente ia trabalhar com essas frutas de forma que não ficasse muito clichê, muito batido, que fosse diferente? Ah, vamos brincar então num ambiente polar, todo mundo gosta, vamos pegar um mascote. Ah, um urso polar. Quem não gosta de urso polar? Todo mundo adora urso polar. No fim a gente chegou nessa carinha mais gordinha, redonda, um visual um pouco mais limpo, que é o que encaixava com o perfil do jogo. Agora é um jogo. Como que a gente vai colocar isso no jogo? Então, primeiro, qual parte do jogo a gente vai trabalhar? Nossa, o jogo tem inúmeras partes. Cada jogador joga de um jeito diferente, né? Por exemplo, você vai ler um livro, todo mundo lê o livro da mesma forma, né? Passa, olha a ilustração, tem sua interpretação, cada um tem sim sua interpretação. Mas, por exemplo, você tem que prever. O jogador vai clicar ali? Putz, ele não pode clicar ali, mas ele vai clicar ali. Então, como que a gente pode evitar que ele não clique ali, né? Então, o jogo é todo guiado, né? O jogador, ele tem que ser guiado para onde você quer que ele vá, para que a experiência se torne muito mais interessante. Porque se ele acabar indo para onde você não quer que ele vá, alguma coisa errada vai acontecer, ele não vai ficar satisfeito com onde ele vai chegar.
Ou, se você tem certeza que ele vai chegar naquele lugar, você tem que prever que aquilo vai ser muito divertido e interessante para ele. Tá vendo esse monte de coisa estranha, esse monte de número na tela, tal, as coisas que você não está entendendo, o que é? O Paulo é programador e vai explicar o que um game bonitinho, colorido e tal tem a ver com isso. Bom, o que a gente faz, na verdade, é pegar a ideia que já tiveram, o desenho que já fizeram e juntar para transformar isso em alguma coisa animada, alguma coisa interativa, alguma coisa que seja manipulável pelo usuário para poder ser um jogo. Então, a gente pega um monte de código, a gente pega um monte de imagem que está lá jogada e a gente transforma isso naquilo que você vê na internet, naquilo que você consegue jogar no Facebook. Mas no fim das contas, o que você está vendo no jogo é um monte de pedacinho de imagem, é um monte de elemento que está junto ali, que está caindo, está piscando, está animando. E essa é a mágica que a gente faz aqui programando, né? O processo de criação pega gancho no calendário, ainda mais em ano de Jogos Olímpicos. Então vamos criar uma vila que o cara constrói, então tem alguns elementos de jogos de vila, só que assim, ele não vai só construir a vila, ele vai jogar minigames na vila. Então assim, eu tenho meu estádio de futebol, eu vou jogar um joguinho de futebol lá dentro, né? O de vôlei, eu vou jogar um de vôlei. Então chegou isso, a gente já queria dar esse salto e aí surgiu. Pois é, o nosso papo sobre o mundo dos games continua. Agora a gente recebe em nosso estúdio o organizador da Brasil Game Show, Marcelo Tavares, que esteve na E3 e vai contar pra gente tudo o que ele viu de interessante por lá. Muito boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer aí estar participando aqui com vocês e poder falar um pouco sobre esse universo fantástico do mundo dos videogames, né? Prazer é nosso, ainda mais você que acaba de chegar dessa que é a maior feira que acontece lá em Los Angeles. Bom, conta já pra gente quais são as novidades, o que você viu por lá? Então, a E3 realmente, como você comentou bem, é uma feira fantástica, gigantesca, onde você tem cerca de 200 empresas reunidas durante 3 dias apresentando todas as novidades que vão aparecer no mercado de games pelos próximos 12 meses. Então a gente viu jogos fantásticos para console, para PlayStation, para Xbox, para Wii, agora com o Wii U, para 3DS, para PS Vita. O que é o Wii U? Como é que é esse? O Wii é o antigo videogame de sensor de movimento da Nintendo e agora a gente tem o Wii U, que é um novo lançamento da Nintendo que chega no final do ano. Tá. E qual é a diferença? A diferença é que o Wii U ele traz agora uma tela que é praticamente um tablet, é um computador portátil, uma tela portátil que fica na sua mão e ela permite que você tenha uma interatividade diferente com o jogo. Então, assim, é uma das muitas novidades dessa indústria de games. E a gente também teve novidades para Kinect, novidades para PlayStation Move e muita coisa também para telefone celular, para smartphone. Então, iPhone, iPad, Android, muitos jogos, rede social para esse público e jogos também para mídias sociais, para Facebook, que no Brasil estão cada vez mais populares. Pois é, como é que é o cenário brasileiro aí dos games? Então, o Brasil, ele até pouco tempo atrás, ele era um mercado onde predominava a pirataria, o contrabando. E hoje em dia, não que isso não ocupe ainda um espaço negativo no nosso mercado, claro, mas está mudando. Assim, a gente já tem um Xbox 360, que é o videogame de última geração produzido aqui no Brasil até o momento. Então, o preço já caiu. Os jogos de algumas empresas já têm um preço hoje equivalente ao praticado no exterior. Isso faz com que a venda do mercado ilegal caia, o mercado oficial cresça e, por consequência, a gente tenha um mercado com mais empregos, com mais jogos, com mais informações para quem curte jogos aqui no Brasil. E também o mercado de jogos sociais é um mercado que está crescendo muito. Então isso que eu queria te perguntar, essa é uma nova tendência? Porque antes, quando a gente falava de jogo eletrônico, a gente lembrava logo daquele jogo de console. Eu então, Leão, sou do tempo do telejogo, você lembra? Sim, eu lembro. Que eram 2 pontinhos assim. Mas hoje não, hoje as pessoas jogam muito pelas redes sociais e também pelos smartphones. Então, provavelmente vocês já ouviram falar em jogos como Colheita Feliz, como Mini Fazendinha, Farmville. São jogos que hoje em dia são super populares, com milhões de usuários ao redor do mundo, e jogos que têm, inclusive, um público diferenciado, mulheres cada vez mais jogando, um público com uma idade maior jogando. O videogame deixou de ser aquela coisa para criança e se tornou uma diversão que é para a família como um todo. Você pode estar na fila do banco jogando, pode estar no seu computador, na rede social jogando. Esses jogos de redes sociais
fazem com que as pessoas interajam mais, né? Muita interatividade. Ao contrário do que antes, né? Porque outros tipos de jogos que a pessoa fica ali jogando sozinha. Essa é uma oportunidade de interação. Então, o jogo na rede social, o bacana dele é que você pode interagir com aqueles amigos que fazem parte do seu círculo de amizades. Você pode também disputar com eles através de rankings online. E você acaba sabendo de novos jogos que saem justamente por mensagens, por posts desses seus amigos. Então é muito interessante. Esses jogos, eu sou meio ignorante nisso, eles conseguem, por exemplo, fazer ligação das pessoas do mundo inteiro? Assim, quer dizer, você pode jogar com alguém que esteja bem longe, do outro lado do mundo, por exemplo? Então, vou te dar um exemplo. A gente tem um jogo que acabou de chegar no Brasil, que é o League of Legends. Esse jogo ele é desenvolvido por uma empresa que criou um sistema de jogo online onde você tem 12 milhões de pessoas cadastradas ao redor do mundo e você tem até 4 milhões de pessoas jogando online entre si simultaneamente. Uau. Então é um fenômeno, assim, se você comparar... Independe de língua. Independe de língua. Geralmente eles adotam mais o inglês, mas você tem os servidores que acabam existindo servidores locais, dependendo do jogo, onde o português é muito utilizado. Como é que são os jogos corporativos? Os jogos corporativos, eles são uma vertente que surgiu alguns anos atrás, onde você tem games que facilitam, por exemplo, o treinamento de uma empresa. Eles podem auxiliar no treinamento de uma empresa. Você tem jogos que facilitam o treinamento até hoje em dia de cirurgiões. Então, os games eles têm todo esse outro lado que não é apenas diversão. Tem uma coisa mais dirigida. Mais dirigida. Por outro lado, também tem os adver games. Então, os jogos promocionais que uma empresa A, B ou C vai contratar um estúdio e ele vai desenvolver um jogo para promover aquela marca. E a nossa Game Brasil aqui, quando é que vai ser? Como é que é? Então, a Brasil Game Show hoje é a principal feira de games da América Latina. Inclusive, a gente começou a vender os ingressos essa semana. Já? Já, 4 meses antes do evento. Então reserva o nosso, né, Leão? Já pode deixar. Tem que garantir, vocês estão mais do que convidados, além do público todo que está assistindo. A feira ela tem hoje mais de 100 expositores, trazendo novidades não só dos consoles de videogame, de PlayStation, Xbox, consoles portáteis, como também todo esse universo de mobile, de jogos para telefone celular, jogos para computador, jogos para mídias sociais. Eu costumo dizer que a feira ela é um grande parque de diversões de jogos eletrônicos. Só para entender, a gente falou aqui na matéria, né, de uma empresa que faz jogos, você falou de jogos brasileiros e tal. Quantas empresas tem no Brasil hoje fazendo isso? No Brasil, desenvolvedoras de jogos são mais de 100. Uau! São mais de 4 mil pessoas trabalhando com o desenvolvimento de jogos hoje no Brasil. Importantíssimo. Muito importante, muito bacana. É claro que principalmente não são jogos ainda para console, são muito mais jogos para celular, para computador, para as mídias, para Facebook, por exemplo. Mas é bacana que o brasileiro ele é muito criativo e está começando a ocupar de uma forma bem positiva esse espaço. E é algo que a gente leva na feira. A gente vai ter, inclusive, uma espécie de reality show, onde em 48 horas, estudantes de universidades do Brasil todo devem criar um jogo na própria feira. Uau! Começando do zero e finalizando com um demo, com uma versão do jogo pronta. Que dia que você começa a feira? 11 de outubro. 11, 12, 13 certa, né? E 14 de outubro. Marcelo, e eu sei também que o Brasil tem uma perspectiva enorme de crescimento nesse mercado de jogos, não? Por exemplo, nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que têm esses consoles em casa é, sei lá, quantas vezes maior? Então, no Brasil a gente tem uma estimativa de 45 milhões de jogadores. Nos Estados Unidos esse número passa dos 100 milhões. Mas ainda assim o Brasil tem uma população que joga que é maior do que a população inteira de praticamente todos os países da América Latina, da Europa, de diversos continentes. E a gente tem potencial realmente para ser o terceiro país no mundo quando a gente vai falar realmente em mercado de games. Na própria E3, eu tive uma reunião que foi bacana com uma grande produtora internacional, que ela já colocou que o Brasil é o terceiro maior público em interesse pelo jogo. Olha, só não é ainda em vendas, porque justamente são coisas que estão chegando no Brasil agora. E os jogos que vêm de fora também são muito caros, como você disse aí, que mudou também, que a consciência do brasileiro está mudando, está tendo menos pirata, mas acontecia porque era muito caro, né? Esse preço vai baixar?
Então, vou te dar um exemplo. Um jogo para console, por exemplo, para PlayStation 3, há 3 anos atrás, ele custava cerca de R$300. Hoje você já consegue achar esse jogo, dependendo do caso, por 100, 129, por R$150. Você tem muitos lançamentos já disponíveis a menos de R$100. E esse universo dos jogos para mídias sociais e para mobile, ele oferece justamente uma diversão mais barata, mais acessível. Agora, e você que é um especialista, Marcelo, eu queria que você me falasse quais são os jogos mais simples para quem quer começar, quem quer iniciar aí nos games? Então, até pegando como exemplo um pouco desses games que a gente leva para Brasil Game Show, você tem jogos aí como Mini Fazendinha, Colheita Feliz, você tem jogos para Kinect que tem sensor de movimento, então ele é fácil para qualquer um jogar. Você tem jogos, hoje em dia você tem uma grande vila virtual que é o Mini Mundos, então também oferece uma diversão simples, fácil, que você não vai precisar de aprender muita coisa e rapidamente vai estar interagindo com diversas outras pessoas. O próprio League of Legends, que a gente citou, também é bem bacana, jogos como The Sims. Para as pessoas da terceira idade, é interessante, eles desenvolvem essa coisa para afastar o Dr. Alzheimer? Então, eu acho que é muito bom, assim. Ajuda muito no estímulo ao raciocínio, a velocidade desse raciocínio. Eu acho que mantém o cérebro em funcionamento, em atividade. Você tem jogos aí como o Sudoku, que apareceu há algum tempo e virou uma febre justamente num público mais velho. Foi recomendado em vários estudos. E eu acho que todos esses jogos, até para Facebook, eles ajudam bastante, não só no raciocínio, como também na interatividade, de repente, de um idoso, de uma idosa que está lá sozinho em casa e consegue até adquirir novos amigos. Ô, Marcelo, acho que a gente vai precisar de você aqui muitas vezes, viu? Para interagir. Vai ser um prazer. Obrigado, prazerzão, viu?